Muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nessa segunda-feira, dia 2 de junho, abrindo a semana, abrindo o mês de junho, mês de Super Mundial, mês de seleção com Ancelotti. Muitas coisas pra gente comentar aqui nesta segunda-feira. Claro, já pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol. Mas a nossa ideia aqui é manter você atualizadíssimo sobre o que aconteceu de mais importante no final de semana, trazer as discussões que teremos nos próximos dias e, é claro, passar o que vai acontecer nesta segunda-feira. Então já deixa o seu like aí e vamos nessa. É o nosso BID, né? É o nosso boletim informativo diário de segunda a sexta, sempre mantendo você bem informado. Se tiver sugestão de nome também, a gente aceita, mas BID eu gosto, né? Porque é o nosso boletim informativo diário aqui do Gol. Sem perder tempo, vamos lá então para a capa do nosso site, né, com os destaques que nós temos aqui. E é claro que eu quero falar de Campeonato Brasileiro. A 11ª rodada, tem time que tem 10 jogos, tem time que tem 11 jogos, tem time que vai jogar semana que vem, tem time que já tá viajando, tem time... É uma confusão, né? CBF, sabe como é? O Super Mundial foi inventado ontem, então eles não tinham tido tempo de planejar, né? Aí vai ter a pausa pro Super Mundial, com um time com um jogo a menos, o outro... É uma confusão, é uma loucura, mas começou no sábado com a vitória do São Paulo, a vitória do Bahia, o outro tricolor levou a melhor sobre o São Paulo. Vitória de Rogério Ceni sobre o seu ex-time, né? São Paulo caindo ali drasticamente na tabela, né? Uma situação que é meio incômoda. Enquanto isso, o presidente do São Paulo estava na final da Champions League, tá? E o Red Bull Bragantino, que venceu o Vasco em São Januário, naquele momento assumia a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente vai passar pela tabela direitinho, tá? No domingo pela manhã, o Mirassol venceu o Sport por 1-0. Depois tivemos o Grêmio vencendo o Juventude por 2-0. O Santos perdendo para o Botafogo. Ceará perdeu para o Atlético Mineiro. O Flamengo goleou o Fortaleza. O Corinthians ficou no empate em 0-0 com o Vitória. Cruzeiro venceu o Palmeiras. E o Internacional em casa perdeu para a equipe do Fluminense. Situação de momento da tabela. Vou destacar aqui, é claro, a vitória, o atropelamento do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, fez 5-0, né? A gente estava falando aqui dessa situação toda envolvendo o Vojvoda, mais uma goleada do Flamengo para cima do Fortaleza, impiedosa, né? Gols de Arrascaeta, o Everton Araújo, o Luiz Araújo fez 2 e o Michael fechou ele também, ele fez o dele para essa vitória, né? O último gol foi do Luiz Araújo. Tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras por 2-1 e aí foi aquela coisa rápida, né? O Caio Jorge ali com dois gols em 5 minutos. Né? O primeiro gol aos 2 minutos, o segundo gol aos 4, abriu 2-0, administrou o placar, tomou um gol no segundo tempo ali. O Alan Elias diminuiu no finalzinho do jogo, mas já estava decidido desde o comecinho. Grande vitória da equipe do Cruzeiro no duelo de palestras. E o Cruzeiro deixando o Palmeiras para trás, deixou bastante irritado o técnico Abel Ferreira. Não é nenhuma novidade, né? A gente sabe como é que funcionam as coletivas quando perde. E aqui teve toda essa reclamação, toda essa crítica para cima do Palmeiras, que agora cai para a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ultrapassa também, assume a vice-liderança com o Flamengo na liderança. Vamos falar de Botafogo? Né? Botafogo e Santos, né? Porque o Neymar foi expulso, o Botafogo venceu por 1-0, gol do Arturo já nos finalzinhos ali do jogo, né? Depois dos 40 minutos da segunda etapa, depois que o Neymar foi expulso. Bom jogo na Vila, hein? Tava assistindo a partida, gostei bastante do que vi, acho que o Santos fez um jogo interessante, criou muitas boas oportunidades. Não à toa, na transmissão lá da TV Globo, o John ganhou o prêmio de melhor jogador em campo, porque, de fato, né, foi muito bem, fez grandes defesas o goleiro do Botafogo. O problema foi essa expulsão do Neymar. O Neymar levou o segundo cartão amarelo ao tentar fazer um gol com a mão. E é um lance meio patético, né? Até ali, porque, sei lá, se fosse a mão de Deus do Maradona, não funcionaria na época do VAR, porque iam ver o lance e falei, ih, rapaz, né? E é lance para cartão amarelo. E o Neymar fez essa besteira, foi expulso, deixou o time na mão ali no segundo tempo, com 1 a menos. O Santos, que jogava muito bem, acabou cedendo à pressão do Botafogo e levou o gol. E aí teve toda a explicação do Neymar, que pode ter feito sua despedida do Santos, tá? Ele foi nas redes sociais dele, fez aqui a postagem, separei aqui, ó. O desespero de fazer gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Errei, me perdoem.
Funcionou muito bem aí com esposas, né? Quem sabe, né? Talvez seja essa a ideia. Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. Certeza também não tem, porque já, né, já tava 76 minutos, já tinha passado um bom tempo do jogo, mas ok. Tinha uma oportunidade muito maior, claro. Pelo menos um pontinho teria somado na Vila Belmiro. O time está de parabéns pelo jogo de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. Será que só esse? Bom, vamos lá. Ele fez também, continua a postagem, porque aí é claro, né? Admitiu a culpa, mas a culpa não é sempre só dele. Observação, segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já toma amarelo, mas foi uma falta. Foi um pontapé no adversário sem motivo nenhum, né? Como tem juiz ruim, PQP. É só minha opinião, por favor, não me punam mais. Desculpa, Neymar, você tá longe de ser perseguido, tá? Longe de ser perseguido. E o grande. Tudo bem, eu entendo que eu reclamo também da CBF, que às vezes rola punição porque o cara falou alguma coisa. Não acho que tem que ser punido. Mas o Neymar também pode ter feito a sua última partida com a camisa do Santos, pelo menos nessa passagem, né? Quem sabe volta no futuro, né? O Santos tem mais um jogo antes da pausa para o Super Mundial contra o Fortaleza, fora de casa. O Neymar tá fora. Não se sabe se vai para a Kings League, né? Tem o Mundial da Kings League. Também se, sei lá, gol de mão também vale na Kings League, esteja um pouco por fora. Tô sendo corneta aqui, mas é porque isso aqui foi muita infantilidade. Aqui foi extremamente menino Ney. E é complicado essa passagem toda por todo o dinheiro que o Neymar levou, né? Os relatos todos passando ali seriam 20 milhões, 21 milhões por mês, 105 milhões por 5 meses que ele fez de contrato com o Santos, com 12 jogos apenas, né? 4 jogos na Série A, 181 minutos em 4 jogos, pouquíssimo, né? Não dá um tempo direito do jogo. E Copa do Brasil, uma partida apenas, com 54 minutos em campo. E no Campeonato Paulista, 7 jogos. Muito poucos jogos com a camisa do Santos nessa sua segunda passagem. Decepcionou. Semana passada a gente trouxe aqui também falando que tem a questão de lesão, que ele não estava 100%, que tem que pensar que não era bem assim, que tem um problema. Bom, tá aí, né? Tá aí o Neymar, pediu perdão, já funcionou com tanta coisa. Quem sabe aí o Santos também é outro que aceita esse pedido de perdão. Vou colocar a tabela aqui direitinho. Vou destacar aqui essa vitória do Grêmio, importante vitória do Grêmio fora de casa contra o Juventude. Destacar também esse empate do Corinthians em 0-0. O Ancelotti estava na Neoquímica Arena e teve vaia da torcida, esse momento conturbadíssimo do Corinthians, envolvendo aí polícia, inclusive, no sábado, tentativa de golpe, o Augusto Melo tentando voltar. O presidente do Corinthians, inclusive, ia acompanhar o sorteio da Copa do Brasil nessa segunda-feira, decidiu não ir, né? Vai continuar em São Paulo para tentar evitar, sei lá, saiu, sabe aquela história, saiu da cadeira, né? Saiu do lugar, perdeu. É isso aí, né? O cara foi lá, dança na cadeira, quis sentar, então... Vou ficar por aqui para evitar que, sei lá, quando eu volte tenha um Augusto Melo como presidente do Corinthians mais uma vez, tá? A situação é conturbadíssima por lá. Esse empate horrível, o Vitória tinha levado gols em todos os jogos no Campeonato Brasileiro, conseguiu um empate em 0-0. Não dá para dizer que foi um resultado, não é um resultado bom pro Vitória, mas fora de casa contra o Corinthians, que é forte em seu estádio, então não é um resultado de todo ruim não, tá? Flamengo líder 24 pontos, Cruzeiro segundo colocado 23, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, Palmeiras é o quarto colocado com 22 pontos. Fluminense tem 20, Bahia tem 18 e aí a gente vai descendo na tabela. Você pega aqui os 4 últimos agora com o Fortaleza, aí ó, situação complicada por Fortaleza entrando na zona de rebaixamento. O pontinho do Vitória ajudou, né, porque deixou o Fortaleza lá embaixo. O Santos tem 8 pontos apenas dentro da zona de rebaixamento. Juventude com 8 pontos. E o Sport, meu amigo, o Sport tá complicado, né? 3 pontos apenas. Situação delicadíssima. Deixa eu só mostrar aqui porque eu falei da tabela para vocês, né? Jogos adiados aqui, ó. Essas 4 partidas, os times vão disputar o Super Mundial. Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. E então... tudo adiado, e aí a CBF não sabia que ia ter Super Mundial, que os caras iam ter que viajar um pouco antes, né? É impressionante isso aqui, mas teremos uma 12ª rodada antes da pausa para o Super Mundial. Falei do esporte, tem a matéria aqui fechada, assinada pelo Rian Gomes, falando desse segundo pior início da história dos brasileiros na era pontos corridos, né? Só o Paysandu em 2003 foi pior.
o começo é, assim, lamentável mesmo, né? Horripilante o que está acontecendo com essa equipe do Sport. Não joga bem e agora essa derrota fora de casa diante do Mirassol. Já estão falando de novo em mudar treinador. A gente vai lembrar, o Antônio Oliveira chegou lá e já tomou grito de burro no primeiro jogo, no primeiro tempo do primeiro jogo. Complicada a situação, mas não é complicada a situação para o PSG, campeão da Champions League. Que passeio no sábado, em todas as previsões que a gente fez aqui. Eu lá no palpite coloquei vitória da Inter, o Rodrigo foi comigo, o Massa acertou, parabéns pro Massa aí que acertou o palpite, mas placar esquece, né? Placar totalmente, não tinha como prever um 5-0. Que passeio, que vitória sossegada, né? O Hakimi abriu o placar, olha, assim, cada besteira que fez a equipe da Inter que foi impressionante, né? Para começar já a sua camisa que era horrível, né? Camisa, péssima escolha de uniforme, de Marco abandonando o jogador, assim, tudo muito ruim e uma vitória maiúscula da equipe do PSG que conquista, enfim, o título. Parabéns para o Luiz Henrique, trabalho excepcional, muitas emoções ali nas homenagens que ele fez para a filha dele, né? Que ele perdeu a filha. O Luiz Henrique que se torna o 7º treinador a conquistar 2 títulos da Champions League por times diferentes, né? Conquistar títulos da Champions por times diferentes. Destacando ainda o futebol internacional, destacar na Argentina, Platense. Platense conquistando o título aqui, né, cara? Uma final de times menores, o Huracan contra a Platense. E Platense venceu por 1-0, conquistou o título argentino pela primeira vez. Aqui, muito legal essa comemoração toda da equipe argentina, o pequeno time da Platense, né? O Platense conquistando o seu título. Destacar o que mais aqui no gol? Mercado da bola, né? Vamos falar de mercado da bola. Aliás, hoje volta o gol do mercado com as informações todas sobre o mercado, as informações mais importantes, nosso boletim. Vai ter um boletim para falar do jogo, né? Dos jogos, os placares, negociações e o específico de mercado. Então por isso que você tem que se inscrever e clicar no sininho aqui em cima para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Você encontra todos os destaques lá, a Atalanta também saindo da Gasperini, todas as mudanças que nós temos no mercado da bola. E vou destacar, deixa eu voltar aqui para a capa do nosso site. Quero falar dos aniversariantes. Aqui, ó, Fred Adu, lembra dele? Novo Pelé aqui, o americano que passou até pelo Bahia depois, rodou aí, tinha muita expectativa para cima dele e acabou não vingando, tá com 36 anos. E é impressionante que parece que faz 36 anos que eu sei sobre o Adu, mas o Adu, né, nunca virou aquilo que se esperava dele. O ganês que tinha a nacionalidade norte-americana, defendeu a seleção dos Estados Unidos e nunca foi aquilo que se esperava, começou muito jovem. Vou destacar aqui Sérgio Agüero também, fazendo seu aniversário, dia 12 de junho, né? Ele que está com Agüero, completando mais um aninho, 37 anos com Agüero, grande jogador e um dos meus favoritos. Sempre gostei de ver o Túlio Maravilha jogar. Lembro até hoje aquele gol contra a Argentina, né? Que dominou claramente no braço, foi lá e meteu para dentro na Copa América de 95. Ídolo do Botafogo, campeão brasileiro de 95. Craque, assim, fazedor de gol, né? Eu acho que é um jogador que acaba sendo subvalorizado por toda aquela história dos 1000 gols, virou um pouquinho de meme, virou piada, mas grande jogador, o nosso Túlio Maravilha. Voltar aqui só para mim no destaque, mas eu tenho que falar que hoje teremos sorteio da Copa Libertadores, sorteio definição das oitavas de final. Teremos 2 grupos, né? E terá um apanhamento especial aqui no Gol, tá? Teremos uma live do Monsanto, tudo. Começa meio-dia do horário de Brasília. Fazer esse acompanhamento e já jogar aquele destaque, aquela previsão dos confrontos. Pote 1 dos líderes de grupo: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Sarsfield, Internacional e LDU. No pote 2, aí tem aquele probleminha ali, né? Pode acabar tendo um confronto: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Fortaleza, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Sorteio hoje, então, nessa segunda-feira, dia 2 de junho, a partir do meio-dia, no horário de Brasília. Sorteio é hoje, oitavas de final começam lá em agosto, entre 13 e 20 de agosto, claro, tudo pausa agora para o Super Mundial. E um preminho bom aqui, né? Disputar as oitavas já dá 7 milhões de reais, né? 1,25 milhões de dólares, já coloca ali, valendo um prêmio também de quase 2 milhões de dólares para quem avançar nas quartas de final.
tem esse destaque. E eu vou conversar com o Massa, porque nessa segunda também tem o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Eu tô querendo abrir uma live também, tá? Se vocês toparem, a gente faz junto, vou conversar com o Massa. Não sei, não vou prometer nada, mas vai ter informação no gol.com.br. Tentar fazer uma live pra gente acompanhar também. 3h30 da tarde no horário de Brasília, a definição das oitavas de final. Temos 12 times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos o Atlético Mineiro, o Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Vasco e São Paulo. 2 da Série B, o Atlético Paranaense e o CRB. E 2 da Série C, é o destaque aqui, o Retrô e o CSA avançaram e estão nas oitavas de final. Sorteio hoje, então, às 3h30 da tarde, no horário de Brasília. Vamos acompanhar aqui como é que funciona esse sorteio. As oitavas que também vão acontecer no final de julho, tá? Dia 30 de julho o primeiro confronto, 6 de agosto os confrontos da volta, e aí as quartas de final já no final do mês de julho. Vamos ver como é que funciona. A semana é especial. Teremos nessa segunda-feira o jogo da seleção feminina do Brasil, né? Vai ter o Brasil e Japão, já teve um primeiro jogo na Neoquímica Arena com a vitória do Brasil. Tem também a segunda partida hoje, confronto às 8 da noite no horário de Brasília. E a seleção brasileira começou a se apresentar lá para o Carlo Ancelotti. Teremos quinta-feira o jogo do Brasil contra o Equador, fora de casa. E, claro, você vai acompanhar as informações principais aqui no gol.com.br e nosso boletim informativo diário. Então eu conto com o seu like, seu comentário. Vamos nessa. Bom dia para vocês. Aquele abraço.